Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos discutir espelhos esféricos. Antes da gente começar, deixa um like aí e ao final do vídeo comente, por favor, para eu saber se você conseguiu entender, ok? Então, vamos lá. Espelhos esféricos são espelhos que têm a forma esférica. Lembre, a gente estava estudando espelhos planos. O espelho plano, ele era um vidro plano pintado numa das faces com nitrato de prata. Os espelhos esféricos são vidros no formato esférico. E aí então nós vamos pintar também com nitrato de prata. Você pode ver aqui alguns exemplos de espelhos esféricos e nós vamos estudar então as suas características, ok? Espelhos esféricos são calotas esféricas polidas. Então, uma calota, pessoal, é um pedaço de uma esfera. Eu posso então ter a parte de dentro dessa calota polida, ou eu posso ter a parte de fora da calota polida, ok? E aí então, se for polido por dentro, nós teremos um espelho côncavo, como se fosse a superfície de uma colher, a parte onde vai a sopa. E a parte de baixo da colher, ou de trás, né, polida, nós teremos um espelho chamado de convexo, ok? Então, côncavo, convexo, ok? Bom, pessoal, para estudarmos os espelhos esféricos, devemos conhecer alguns elementos importantes. Então, lembra que eu falei que nós tiramos uma calota de uma esfera? Então imagine que isso represente essa calota. Eu corto como se fosse a tampinha da laranja, corto a esfera e retiro uma calota dela. Eu posso polir a parte de dentro para ter o espelho côncavo ou polir a parte de fora para ter o espelho convexo. Temos aqui o centro da esfera, a qual eu retirei aquela calota. Esse ponto vai ser chamado de, atenção, centro de curvatura do espelho, ok? E aí então nós podemos medir a distância do centro de curvatura até o espelho, nós vamos chamar de raio de curvatura. Veja, é o raio da esfera, também o raio do espelho. Nós vamos considerar um ponto lá no centro do espelho. Esse é o vértice do espelho. E nós vamos traçar um eixo que passa pelo centro de curvatura e pelo vértice do espelho. Chamaremos esse eixo de principal. Esse aqui é o eixo principal desse espelho. Nós também podemos ter outros eixos que passam pelo centro, mas que não tocam o vértice do espelho. Esses serão eixos secundários. Tá aí então, eu tracei dois eixos secundários, eles passam lá nas bordas do espelho, e aí então eu vou medir um ângulo entre esses eixos, e essa é a abertura do espelho, ou ângulo de abertura do espelho. Nós vamos estudar espelhos esféricos de Gauss, que são espelhos que obedecem às condições de Gauss, que são: os espelhos devem ter pequeno ângulo de abertura, menor que 10 graus. Os raios incidentes sobre o espelho devem ser paralelos ou pouco inclinados em relação
ao eixo principal e próximos do mesmo. No nosso curso, na nossa aula, nós vamos considerar os espelhos de Gauss, ok? Então aqui você pode perceber ó, um espelho que não satisfaz as condições de Gauss. E à direita, um espelho que satisfaz as condições de Gauss. Olhe bem para a imagem formada para cada um deles. Veja o que acontece, o que tem de diferente no espelho que não satisfaz as condições de Gauss. O que você percebeu? Você notou que há uma distorção na imagem? Olha só, isso aqui está torto, pessoal. Já aqui, olha o muro. Está retinho, olha só. Então, esse espelho aqui é o espelho de Gauss que nós vamos estudar nessa aula. Focos dos espelhos esféricos. O foco é um ponto muito importante nos espelhos esféricos. Então, pense comigo. Raios de luz que incidem paralelos ao eixo principal batem no espelho côncavo e convergem, veja só, todos eles se juntaram no foco do espelho. Ou seja, eu consigo, usando um espelho côncavo, construir um forno solar. Por quê? Porque tem muita concentração de raios de luz aqui. Consigo, por exemplo, colocar fogo num pedacinho de papel, como nós fazemos com uma lupa, ok? Então, o espelho côncavo, veja, lembre que a parte achurada é a parte de trás do espelho, ele tem um foco real, porque os raios de luz refletidos passam pelo foco. Já num espelho convexo, olha o que acontece, ele espalha os raios de luz. Então, veja que esses raios, eles vêm na direção do foco, ok? É como se eles viessem do foco aqui, mas os raios de luz não passam lá no foco. Portanto, para um espelho convexo, o foco é virtual. Então, real é quando a luz passa por ele. Virtual é quando a luz não passa por ele, ok? Tá aí, então, na prática, espelho côncavo e espelho convexo. Formação de imagens. Você deve lembrar o seguinte: a formação de imagens acontece onde há o cruzamento dos raios refletidos, ok? Então aqui nós temos um objeto, os raios de luz batem no espelho e se cruzam nesse ponto. Uma pessoa está olhando para o espelho nessa posição, onde vai aparecer a imagem para esse observador, nesse ponto, onde nós tivemos o cruzamento dos raios de luz refletidos. Isso vai ficar um pouco mais claro na sequência, fique tranquilo. Para nós estudarmos a formação de imagens em espelhos esféricos, nós precisamos conhecer alguns raios notáveis. O que são raios notáveis? São raios importantes. Então, preste muita atenção nessa parte da aula, porque isso vai fazer muita diferença para você. Primeiro raio notável. Eu vou fazer aqui para ambos os espelhos, ok? Então, lembre, o raio de luz que incide na direção do centro de curvatura reflete-se sobre si mesmo. Então aqui você vê o centro de curvatura, um raio de luz que incidir no centro de curvatura, bate e volta, veja, bateu e voltou pelo mesmo caminho. E no espelho convexo, o raio de luz que incide na direção do centro de curvatura, bate no espelho e reflete-se sobre si mesmo. Segundo raio notável.
Um raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete-se na direção do foco. Como é que é? Todo raio que incide paralelo ao eixo principal reflete-se na direção do foco. De novo, todo raio que incide paralelo ao eixo principal reflete-se na direção do foco. Lembre que nos espelhos convexos o raio de luz não vai passar pelo foco, mas ele sai na direção do foco. Próximo raio notável. O contrário, pessoal, desse último que nós discutimos. Se o raio incide na direção do foco, ele vai refletir-se paralelo ao eixo principal. De novo, todo raio que incide na direção do foco reflete-se paralelo ao eixo principal. Para o espelho convexo, na direção do foco, reflete-se paralelo ao eixo principal. E o último raio notável, o raio de luz que incide sobre o vértice reflete simetricamente em relação ao eixo principal. Como é que é isso? Tá lá. Meço o ângulo, aqui em cima, projeto o mesmo ângulo lá para baixo e eu sei que o raio vai sair nessa direção. De novo, espelho convexo. Meço o ângulo, projeto lá para baixo e sei que o raio vai sair nessa direção. Ok? Bom, então com esses 4 raios notáveis, nós vamos conseguir estudar a formação de imagens nos espelhos esféricos, começando pelo espelho côncavo. Objeto muito, muito longe, ou seja, situado no infinito. O que é isso? Imagina um espelho com um raio de 2 metros. Se o objeto estiver a 20 metros do espelho, para nós praticamente já é o infinito, porque 20 metros é muito maior do que 2 metros, ok? Mas nós poderíamos, por exemplo, estar estudando a formação da imagem de uma estrela. A estrela está muito, muito, muito longe, então nós poderíamos pensar que ela está no infinito. Sendo assim, lembre, os raios de luz provenientes de um objeto muito, muito, muito longe do espelho chegam praticamente paralelos entre si. Então, lembre que todo raio que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se passando pelo foco. Se os raios de luz se cruzaram exatamente no foco, é ali que vai aparecer a imagem. Nós utilizamos isso nos fornos solares ou em antenas parabólicas. Os receptores da antena parabólica estão posicionados exatamente sobre o foco da antena, ok? Essa imagem formada pelo cruzamento de linhas cheias ou pelo cruzamento dos raios de luz são imagens reais, ok? E onde ela está? No foco. Nós vamos agora levar o objeto para mais perto do espelho. E chegamos então com o objeto situado antes do centro de curvatura. Está aqui o centro de curvatura, coloquei o objeto aqui. Vou traçar 2 raios de luz. Primeiro raio, todo raio que incide paralelo ao eixo principal, reflete-se passando pelo foco. E o segundo raio, todo raio que incide no foco, reflete-se paralelo ao eixo principal. Veja que os raios refletidos, eles se cruzaram nesse ponto. Então aqui nós teremos a imagem formada, ok? Essa imagem, ela é maior, menor ou igual ao objeto? Veja que ela é um pouco menor que o objeto, ela é invertida em relação ao objeto e ela está na frente do espelho, portanto, ela é real. É possível que você se depare com a pergunta: onde está essa imagem? Você vai responder: entre o centro de curvatura e o foco do espelho. Vamos aproximar ainda mais o objeto. Tá lá, pessoal, olha só a maneira que a gente vai enxergar essa imagem no espelho. Menor, invertida e real, porque eu posso
projetar essa imagem numa tela. Agora, vamos colocar o objeto exatamente sobre o centro de curvatura e vamos traçar dois raios notáveis. O primeiro, todo raio que incide paralelo ao eixo principal reflete-se passando pelo foco. O segundo, o mesmo de antes, todo raio que incide no foco reflete-se paralelo ao eixo principal. Esses raios, após refletirem no espelho, se cruzaram, então ali, no ponto de cruzamento, nós teremos a imagem formada. Quais as características da imagem? Em relação ao tamanho, pessoal, ela tem o mesmo tamanho do objeto, portanto, é uma imagem igual ao objeto. Ela está invertida em relação ao objeto. O objeto é seta para cima, a imagem é seta para baixo, ok? Então invertida, e ela também é formada pelo cruzamento de linhas cheias ou pelo cruzamento dos próprios raios de luz, portanto é uma imagem real. Ela pode ser projetada em uma tela, onde ela se forma exatamente sobre o centro de curvatura. Então lembre, objeto no centro de curvatura, imagem no centro de curvatura. Está lá o mesmo tamanho, ó, a imagem projetada numa tela, ok? Objeto situado entre o centro de curvatura e o foco. Vamos traçar raios notáveis. Paralelo ao eixo principal reflete-se passando pelo foco, o que passa no foco sai paralelo. Se cruzaram após a reflexão, então é ali que vai aparecer a imagem. Maior, menor ou igual. Nesse caso você nota que a imagem é maior que o objeto, ela é invertida porque tem a seta para cima e ela é real porque é formada pelo cruzamento de linhas cheias, ok? Ou você pode pensar, já que ela está na frente do espelho, ela é real. Onde ela se formou? Depois do centro de curvatura. Aqui você vê a imagem projetada em uma tela, ok? Bom, pessoal, vamos aproximar ainda mais o objeto do espelho e nós temos aqui o objeto exatamente sobre o foco do espelho. Vamos traçar os raios de luz. O primeiro, paralelo ao eixo principal, sai passando pelo foco, e o segundo, o que incide no vértice, sai simétrico em relação ao eixo principal. Então, se eu medir esse ângulo e esse ângulo aqui, eles são iguais. O que acontece nesse caso, pessoal? Veja que os raios de luz refletidos, eles são paralelos entre si. Se eles são paralelos entre si, eles não vão se cruzar. Ou nós dizemos que eles se cruzam no infinito. A imagem vai aparecer lá no infinito. Por isso nós dizemos que ela é uma imagem imprópria. Ok? Imagem que se forma no infinito é a imagem imprópria. Se você estiver fazendo essa experiência com o espelho côncavo, você estiver então com o espelho próximo a você e vai afastando esse espelho, ok? Quando a distância entre você e o espelho for exatamente a distância focal, a imagem vai sumir, ok? Então, nós temos aí a imagem imprópria. A aplicação disso é o farolete ou a luz alta do carro. A lâmpada está exatamente sobre o foco. Então, os raios de luz que partem do foco, veja que agora estou fazendo o contrário, os raios que partem do foco refletem num espelho côncavo e saem todos paralelos. Então, eu consigo lançar muita luz em um objeto que eu quero iluminar, por exemplo. Continuamos aproximando o objeto do espelho e aí então nós temos o objeto entre o foco e o vértice. O objeto entre o foco e o vértice, traçamos os raios notáveis, paralelo ao eixo principal sai passando pelo foco e no vértice sai simétrico. Veja que agora os raios refletidos não são paralelos, eles estão abrindo aqui, são divergentes, então eles nunca vão se cruzar à frente do espelho. Então você deve pensar, se não cruza à frente do espelho, pode ser que cruze atrás do espelho. Faça o prolongamento dos raios refletidos
e você nota que os prolongamentos se cruzam. Nesse caso, pessoal, eu não consigo projetar a imagem em uma tela, porque essa é uma imagem virtual, ela está atrás do espelho. Então eu vejo ela por reflexão no espelho, mas eu não consigo, se eu colocar uma tela aqui, ela não vai aparecer na tela. Quais são as características dessa imagem? Ela é maior que o objeto, ela é direita porque tem setinha para cima, assim como o objeto, e ela é virtual. Por quê? Porque está atrás do espelho, ou porque é formada pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês em relação aos espelhos esféricos. Você precisa saber desenhar todas essas formações de imagens, então eu recomendo que você faça num papel quadriculado, ok? Para que você e com régua, para que você consiga traçar corretamente e medir corretamente as distâncias, né? Por exemplo, aqui, a distância do vértice até o foco é igual à distância do foco até o centro de curvatura. Ou seja, o foco está exatamente na metade da distância entre o centro e o vértice. E se você medir isso de forma errada, as imagens podem aparecer com características diferentes daquelas que eu mostrei para vocês. Então, muita atenção e muito capricho na hora de desenhar essas imagens. É isso que eu espero de vocês para essa aula, ok? Veja só a imagem formada. É o espelho de aumento, pessoal. Essa situação aqui, tá? Espelho de maquiagem ou espelho do dentista, tá? Aquele que ele usa para ver os detalhes do dente. Nós poderíamos agora pensar no espelho convexo. Ah, professor, vamos ter mais um monte de imagens igual nós tivemos para o espelho côncavo? Não, pessoal. Uma boa notícia para nós é que os espelhos convexos eles dão somente um tipo de imagem. Vamos estudá-la. Temos aqui o objeto à frente de um espelho convexo, vamos traçar raios de luz, paralelo ao eixo principal sai na direção do foco e o que incide no vértice sai simétrico em relação ao eixo principal. Veja que os raios refletidos, eles são divergentes. Eles não vão se cruzar à frente do espelho. Então, faça o prolongamento dos raios refletidos e você nota que os prolongamentos se cruzam. Se os prolongamentos se cruzam, nós podemos dizer que a imagem ela se forma atrás do espelho, por isso ela é virtual. Você pode perceber que ela é menor que o objeto e ela é direita. Se o objeto tem seta para cima, a imagem também tem seta para cima, por isso ela é direita, ok? Bom, pessoal, lembre o seguinte, a imagem formada por um espelho convexo, ela é medivi, menor direita e virtual, sempre, ok? Sempre, sempre, sempre. Então você pode decorar essas características e se caso você se deparar com um exercício que te pergunte essas características, você já responde logo de uma vez sem ter que traçar os raios de luz, ok? Mas há exercícios que vão pedir para você traçar os raios de luz, então muita atenção. Tá aí a imagem formada, medivi. Em relação a espelhos esféricos, a parte dos raios de luz, é isso. Um ótimo estudo a todos. Não esqueça de deixar um like e de comentar o vídeo, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.